Bom, vamos lá, pessoal. Nono ano, segunda semana, questão número 3. Continuando aqui o PET da segunda semana. Então, aqui, ó. Reproduza o quadro a seguir de forma a completá-lo de forma objetiva. Olha que beleza. Ó. Isso aqui, ó, quando vocês forem fazer redação, nunca faça, tá? Repetir a mesma palavra numa mesma frase. Ó. Fica estranho, ó. Reproduza o quadro a seguir de forma a completá-lo de forma objetiva. Podia colocar aqui objetivamente, alguma coisa assim. Faça uma pesquisa para buscar as informações solicitadas. Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 movimentos. Certo? Revolta, cangaço, guerra de canudos e tal. Professor, como que eu vou fazer isso? Infelizmente, os alunos que não têm internet vão ter dificuldade, porque eles estão sem o material, sem os livros, né? Que a escola estava providenciando para entregar. Só que como são vários e vários livros, então muita gente não pegou. Vocês que têm internet, vai ser bem tranquilo. Você vai lá, copia isso aqui. Então, Ctrl C aqui, ó. Entra na internet, no Google. Coloca aqui, ó, Revolta Federalista. Aqui, ó, a Revolta Federalista foi uma guerra civil que ocorreu entre onde hoje é a região sul do Brasil, entre 1893 a 1895, hora após a proclamação da República. Então foi de 93 a 95. Aí o que vocês fazem? Vocês voltam lá. Local. Só vou fazer a primeira aqui, depois o resto é só pesquisar, é bem tranquilo, tá? Não precisa escrever muito também, porque o espaço é pequenininho. O local é Rio Grande do Sul. A data foi de 1893 a 1895. As motivações da Revolução Federalista foi que o Rio Grande do Sul queria emancipar do Brasil. Professor, o que é emancipar? Emancipar é separar. Ele queria virar um país à parte do Brasil. Então, eles tinham pretensões de que emancipacionista. Errado essa palavra, com certeza. Emancipacionista. Ah, não, tá certo. Então, eles queriam se emancipar. E os resultados foi que o Rio Grande do Sul foi derrotado. Então, derrota perante. Então, para responder bem objetivo, tá? Só para vocês terem mais ou menos as informações das revoltas, revoluções que aconteceram no período pós-república, tá bom? Então, a revolta da vacina. A revolta da vacina foi muito importante também, porque já que a gente está aí no meio da Covid, né? Então a gente pode colocar aqui também, ó, quer ver? Revolta da vacina. Olha lá, revolta da vacina, também conhecido como quebra de lampiões, rompia no Rio de Janeiro, então capital federal, em novembro de 1904, em protesto contra a obrigatoriedade e então decretada a vacinação contra a varíola. Então você vai lá, ó, revolta da vacina. Local, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro foi o local. Data, 1904. Lembrando que isso aqui eu não cobro em prova, tá? Porque eu não gosto que o aluno fique decorando data. Eu gostaria que vocês decorassem não, né? Entendessem como que foi o processo do Brasil República. Então você vê que não foi um processo tranquilo, que é o tanto de revolta que teve, entendeu? Quais eram as motivações? A população ela estava com medo de serem vacinados, certo? Então a população ficou com medo da vacina, ele ficou com medo da vacina e começaram a enfrentar os enfermeiros, os médicos lá que foram nas casas vacinar. Essas vacinas eram contra quê, professor? Contra uma doença chamada varíola. Professor, mas essa doença ainda existe? Essa doença foi praticamente erradicada no mundo. Professor, o que é erradicado? Erradicado é quando você não tem mais a doença ativa.
Ah, professor, então quer dizer que não tem nenhum caso? Não, existem ainda casos isolados no mundo, só que ela foi controlada. Então ela já não atinge mais tantas pessoas no mundo e os órgãos de saúde não se preocupam mais com ela. E os resultados? Os resultados foram confrontos, né? Confrontos contra os profissionais da saúde, certo? Então, os profissionais da saúde, eles tiveram que confrontar a população para vacinar elas. Professor, mas por que isso aconteceu na revolta da vacina? O que acontece é o seguinte, na época, o único meio de comunicação entre a população e o governo era o rádio. Então, a população, que obviamente não tinha um rádio ou não via as notícias, né, só via as novelas, digamos assim, eles não tinham tanta informação do que estava acontecendo. E no Rio de Janeiro estava acontecendo uma epidemia de varíola. E varíola é uma doença bem séria. Vocês colocaram no Google, varíola. Vocês vão ver que nas imagens, assim, são imagens bem feias. No caso aqui, o vírus da varíola, ela ataca o corpo e forma essas bolhas horríveis aqui, ó. Isso aqui é uma doença já antiga, tá? Que afeta também as vaquinhas. Eu comentei até na última aula que tem um tipo de varíola que é uma varíola que ela dá em animais, no caso as vacas. Daí um cientista descobriu isso e viu que as pessoas que tiravam leite, que tratavam desses animais, não desenvolvia a varíola humana. Ou quando desenvolvia de uma maneira bem mais tranquila. Então, o que os cientistas na época descobriram? Descobriram que se as pessoas fossem contaminadas com o vírus da vaquinha, da vaca, eles não desenvolveriam a forma mais agressiva da doença humana. Então, eles já estariam como se fossem imunes. Aí surgiu a vacina. Tanto é que a vacina, a palavra vacina, em latim quer dizer vaca, tá? Então, isso aqui, ó, é interessante por quê? Porque hoje a gente está no meio de uma pandemia e dependendo do quê? Para a gente ficar vivendo normalmente, digamos assim, né? Da vacina. E hoje em dia, o que os cientistas fazem? Eles pegam lá o vírus, tem vários tipos de maneiras de você fazer uma vacina. Só que a mais difundida é o quê? Você pega o vírus, você enfraquece ele, tira lá a parte genética dele e injeta nas pessoas. Daí o que acontece? A defesa imunológica nossa, ela vai ver que tem um intruso, que o vírus é um intruso no organismo nosso, e ela vai começar a defender, certo? Então isso chama imunidade. Então quando a gente está com a imunidade boa, quando a gente é jovem e tudo mais, normalmente essas doenças virais não atacam de maneira tão forte o organismo nosso. Enquanto atacam, por exemplo, pessoas idosas, pessoas que já têm alguma comorbidade, que é alguma doença, e tomam remédios e tudo mais. Então, isso pra gente, olha pra você ver, isso aqui aconteceu em 1904, uma epidemia. E hoje em dia a gente está tendo de novo uma epidemia muito mais forte e do mundo todo. Por que que é no mundo todo? Porque as pessoas viajam mais, o acesso aos outros países estão muito mais facilitados com os meios de transporte, com o avião, com as Eu peço comunicações. licença, eu pedi um tempão de aula aqui, porque a minha internet caiu de novo, aí agora eu tô perto do roteador, Não, não tem problema não, Isa. Esquenta não. tá? Depois eu tô Tá gravando a ruim pra aula também, caramba. depois eu vou postar lá no YouTube. Tá Esquenta bom, não. obrigada. Então, o que que acontece aqui? A gente vê que no mundo tiveram várias epidemias. Gripe espanhola, teve a peste negra, teve a crise, a varíola, né, no Rio de Janeiro, em outros países também, a lepra, que você vê até em passagens da Bíblia, né, os leprosos sendo afastados da sociedade. Hoje em dia, se tiver lepra, no caso a gente não chama mais de lepra, chama de hanseníase. Se você for uma pessoa que porta esse tipo de doença, você vai no posto de saúde e eles vão te dar uma cartela de comprimido e você vai ser curado. Então, hoje em dia, a ciência já avançou muito nessa parte de vacinação, nessa parte de cuidados com a saúde. Então, qual que é o dever nosso hoje em dia? Entender isso, compreender que a medicina avançou muito
e que as vacinas, os medicamentos estão aí para ajudar a gente a manter essa defesa imunológica nossa saudável, mesmo as pessoas estando com a idade mais avançada. Tanto é que agora também está tendo a campanha de vacina para os idosos contra a gripe. Inclusive os professores tomam também. E é importante a gente tomar essa vacina, por quê? Porque daí a defesa imunológica nossa fica mais forte, entendeu? Porque eles injetam esses vírus da gripe nas pessoas para que a defesa imunológica delas se torne mais forte, você não fique gripado e não acarrete que você tenha algumas complicações que façam que você comece a lotar os centros de saúde. Então, a gente chama isso de medicina preventiva. Você está prevenindo as doenças, entendeu? Você está combatendo elas antes que elas se manifestem. E isso é muito importante. Alguma dúvida aqui, gente? Aqui depois é só vocês irem completando, tá bom? Eu não vou fazer todos também, senão o vídeo vai ficar bem grande, né? Mas se vocês tiverem dúvida ou se vocês não encontrarem na internet, né? Que eu acho que não vai acontecer, é bem tranquilo. Se vocês não encontrarem, depois eu posso passar o material para vocês encontrarem, tá? Depois é só mandar mensagem para mim lá que eu ajudo vocês. Então vamos para 4. Leia o texto abaixo. O Estado Novo recolheu os triunfos da década de 30, ao expor com todo esplendor esta extraordinária transformação do direito de organização e ação coletivos em meio à identidade entre o poder, lei e sociedade, de modo que a força prometida por uma sociedade crescentemente mobilizada em seu desejo de mudança foi substituída pela onipotência e eficácia das instituições governamentais e da repressão, ambas sustentadas pela mais brilhante invenção do período, o espetáculo da identidade entre Estado e povo, entre chefe do Estado e seu povo. Isso aqui, gente, a gente chama de populismo, tá? Quando o governante ele começa a ficar bem próximo do povo, a criar medidas para que a população se sinta bem. Então isso a gente já viu até nas outras questões lá sobre Getúlio Vargas. Escolha o título mais adequado para esse texto. Vargas, o pai dos pobres e mãe dos ricos, o poder da propaganda política, a glória do Estado Novo ou repressão e censura na era Vargas. Qual dessas 4 alternativas poderia ser o título dessa matéria aqui? O que vocês acham? E aí? Vocês aí. Qual que tá certo aqui? Hein? Nada, gente. Ô, gente, vocês estão devagar na sexta-feira, hein? Tá certo é a A. Por quê? Porque como eu falei para vocês que é um governo populista, então o que acontece? O Vargas era conhecido como pai dos pobres, ou, ou mãe dos ricos, sei lá o que. Então o que acontece? Da mesma forma que ele conseguia fazer com que a população pobre ganhasse alguns direitos e tudo mais, só que ele também dava uma contrapartida para as pessoas ricas. Então ele tentava equilibrar essa parte da sociedade. Outra coisa também que era muito forte era a propaganda política, tá? Então essas duas questões aqui poderiam estar certas, no meu ponto de vista. Tirando essa parte aqui, ó, que eu não concordo tanto, apesar de eu ter falado que ele ainda colocava uma política para os ricos, mas eu não concordo tanto que era uma coisa assim de chamar atenção. Então essas duas aqui eu acho que já estão mais ou menos na linha correta. O poder da propaganda e Vargas, o pai dos pobres, né? Mãe dos ricos, talvez. Não concordo tanto. Mas é mais ou menos isso. Se você colocou a A ou a B, eu considero certo. Eu acho que essa questão ficou meio estranha. Certinho? Alguma dúvida? E aí? Não. Tranquilo? Então tá bom. Então vamos para a semana 3, então. Vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue resolver aqui. Então a unidade temática é a mesma, né? Das outras semanas. Nascimento da República do Brasil, processo histórico de até meados do século XX.
Objeto de conhecimento. A questão indígena durante a República. Isso aqui é bacana. Vamos ver se a gente vai conseguir estudar isso aqui mesmo. Aqui. Sempre eles colocam como objeto de conhecimento, mas a gente não estuda. Habilidade. Identificar e explicar em meio de lógicas, inclusão e exclusão, as pautas dos povos indígenas no contexto republicano, das populações afrodescendentes, considerando as particularidades da história regional local. Conteúdos relacionados. A situação dos povos indígenas e das populações afrodescendentes na sociedade brasileira durante a República até 1964. O protagonismo de personalidades negras no período da República. Questão indígena na República, criação do Serviço de Proteção aos Índios, SPI, em 1910. A gente vai ver aqui uma nova política nacional, né? Que já está voltada para as minorias. Tema: relação entre o governo republicano e os povos indígenas brasileiros. Caro estudante, nessa semana vamos conhecer e reconhecer a relação entre o novo regime político brasileiro, a República, com os povos nativos do Brasil, os indígenas. Veremos como a República assistiu e construiu a imagem das nações indígenas, além de buscar a inserção dessas nações ao modelo republicano. Então aqui a gente vai ver o quê? A gente vai ver as tentativas do governo para que esses povos indígenas tenham sua proteção, né? Então, políticas indigenistas no Brasil, 1900 a 1967. Em 7 de setembro de 1910 foi criado o Sistema Nacional de Proteção aos Indígenas. Foi nomeado como SPI, Serviço de Proteção aos Índios, sob tutela do Ministério da Cultura e objetivando, em âmbito nacional, supervisionar os assuntos indígenas. Nossa senhora, eu tô bocejando demais, o que tá acontecendo comigo? O Serviço de Proteção aos Índios, SPI, sofreu ressalvas dos governos estaduais, no momento de construção do federalismo nacional e ameaçado por uma centralização de poder na esfera federal, presidência. As lideranças estaduais viram um serviço que tinha responsabilidades apenas com o governo federal, um instrumento de centralização política do poder. As lideranças governamentais que viam o serviço como uma ameaça política foram apoiadas por aqueles que viam o serviço de proteção aos índios como uma ameaça aos lucrativos comércios de terras indígenas e exploração de sua mão de obra. Então você vê que aqui tem tanto resquício da escravidão, né, como exploração de mão de obra, só que talvez seja assalariada, né, você utilizar os índios como mão de obra e pagar eles para isso. E o lucrativo comércio de suas terras. Então, o que acontece? Hoje em dia é a mesma coisa. Se vocês ligarem a TV para assistir jornal, vocês vão ver que várias notícias são relacionando terras indígenas. Professor, mas o que acontece com as terras indígenas? Acontece o seguinte, que a FUNAI, que é responsável pela demarcação das terras indígenas, professor, o que é demarcação? Você colocar ali um território que é de uma tribo e não pode ser invadido, não pode ser extraído nada de lá. Somente os indígenas podem extrair qualquer coisa dali, comercialmente. Então o que acontece? Você vê que vários e vários garimpeiros entram nessas terras, começam a extrair ouro, pedras preciosas, madeira, começam a extrair as riquezas. Sem contar alguns fazendeiros que acabam desmatando as florestas para fazer pasto para o gado. Então, isso vai contra essa parte da SPI, né? Que é para proteger os indígenas. Porque se eles não tiverem o território deles, eles não têm como resistir, né? Então, esses órgãos que foram criados depois desse aqui, do sistema de proteção, eles foram fundamentais para a gente preservar a cultura indígena no Brasil. Sendo que eles são os povos originários do Brasil, né? Quem invadiu foi a gente, né? Então, a gente, entre aspas, os nossos antepassados. Então, o que acontece? A questão indígena no Brasil ainda é um tema bem atual, bem atual. Que a gente está estudando a história de como esse sistema começou a progredir, mas é um tema bem atual.
Além das motivações políticas e comerciais, o serviço de proteção aos índios sofria oposição de religiosos. Durante séculos, os indígenas foram inseridos no modelo trazido pelos portugueses por meio da catequização e educação patrocinados pela Igreja Católica. Essa, portanto, sentia-se desta ameaça aquilo que por séculos considerou como um sacro direito, a catequese dos pagãos. Então, para você ver, até a Igreja Católica entrou no meio. Por quê? Porque os índios eram considerados pagãos. Pagãos é que não tem religião, ou é uma religião que não segue os ensinamentos cristãos, tá? Então, o que que acontece? A Igreja Católica sentia-se por direito de apresentar a catequese aos indígenas, sendo que eles já têm sua própria religião. Então, você está impondo, você não está catequizando, você está impondo o seu ponto de vista religioso para uma outra pessoa que já tem uma sua religião, entendeu? Então, acho que isso não é legal. Você já tem a sua cultura e alguém está querendo passar a cultura de uma outra pessoa para você, entendeu? Forçar você a crer naquilo. Não é uma coisa bacana. O Serviço de Proteção dos Índios funcionou com diversos formatos até o ano de 1967, quando foi substituído pela Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI, que eu até comentei anteriormente, em vigor até o presente momento. Antes da criação do Serviço de Proteção dos Índios, em 89 a 1908, várias expedições econômicas, científicas e políticas abriram caminhos por, até então, territórios brasileiros desconhecidos e adentraram em territórios de dezenas de nações indígenas. Esses incentivos para a expansão ao oeste apareceram com a queda do Império em 1889, pela Constituição de 1891, uma federação de estados com autonomia relativa foi colocada no lugar do centralizado governo imperial. Presidentes de estado, governadores, aumentaram seus poderes. Vastas regiões inabitadas ficaram sob tutela do estado, habitá-las por meio de planos imigratórios. Essas incursões representavam vitórias sobre o espaço e o homem primitivo, do que uma conquista duradoura da terra em si, e não deixaram nenhum legado, rede de transporte, desenvolvimento territorial e colonização efetiva. Essa expansão está associada ao medo do novo regime em violações às fronteiras e perdas de territórios. As últimas disputas territoriais foram finalizadas em 1903 e 1904, respectivamente, com a Bolívia e Peru. Em 1900, isso aqui foi a anexação do Acre, tá? Que está falando aqui, ó. Eles estavam vendo as fronteiras ali, depois foi anexado o Acre, se eu não me engano, um pouquinho depois. Em 1905 foram arbitradas as fronteiras com a Argentina e, por fim, em 1907 com a Colômbia. Significativo é o fato de que esses tratados abriram terras indígenas que de outra forma poderiam ter significado por vários anos ainda sem serem perturbados pela civilização ocidental. As expedições evitaram o contato com os índios hostis. Para as nações indígenas, depois do conhecimento e da determinação oficial das fronteiras ocidentais, a presença dos não indígenas e de seu modelo civilizatório pairava como uma ameaçadora nuvem permanente no horizonte. A gente está falando aqui que depois que começou a expandir o território brasileiro, né, a descoberta entre aspas, de novos territórios pelos estados, isso fez com que os povos indígenas começaram a diminuir cada vez mais, porque obviamente houveram confrontos, vários produtores rurais pegaram as terras deles e tudo mais. Quando foi criado o Serviço de Proteção aos Índios, teve o Marechal Rondon, o Cândido Mariano da Silva Rondon, como primeiro diretor. Rondon foi demasiadamente importante na história da luta pelas causas indígenas no Brasil. Uma vez que, durante seu trabalho... Nossa, espera aí que eu estou recebendo 1 milhão de mensagens aqui. Pode ser importante. Não é nada importante, não. Então aqui, ó. Primeiro, o diretor Rondon foi demasiadamente importante na história de luta pelas causas indígenas no Brasil, uma vez que, durante seu trabalho de instalação de linhas telegráficas pelo interior do país, ele acabou entrando em contato com várias tribos indígenas, majoritariamente de forma pacífica, mudando a maneira com que os povos indígenas eram tratados até então.
Rondon também ajudou a estabelecer as primeiras demarcações de territórios indígenas. Durante a Era Vargas, principalmente no último período dessa era, o Estado Novo, né, houve um esforço de construção do índio de, como assim? Houve um esforço de construção do índio por funcionários intelectuais e os esforços de povos indígenas para empregar essas e mais. Nossa Senhora, esse texto está horrível nessa parte aqui. Como assim? O governo estava preocupado com a unificação nacional, com a defesa territorial e a configuração racial, sustentando, portanto, o indígena como um contribuidor inestimável à formação histórica e cultural brasileira. Sob o governo Vargas, o Estado continuou a cultivar uma relação com os grupos indígenas fundamentada na legislação ditada décadas antes. Em 1916, o Código Civil definiu os povos indígenas como relativamente incapazes. Isso aqui é importante, tá? Em relação a questões civis. É o seguinte, isso aqui, gente, isso aqui é importante, por quê? Porque o índio, ele não responde como uma pessoa comum, digamos assim. O professor não responde a quê? Por exemplo, a crime, a a questão de terra, essas coisas. Por quê? Porque ele é um cidadão brasileiro que não tem conhecimento da lei. Ah, professor, mas eu também não conheço toda a lei. Tudo bem, mas só que o índio não tem acesso. Certo? São povos, muitas vezes, que vivem isolados, né? Alguns, obviamente, têm um grau de conexão, assim, com a sociedade branca. Só que a maior parte não. Alguns povos indígenas, eles são isolados. Então pode acontecer o quê? Que algum garimpeiro tente entrar uma terra indígena demarcada e o indígena foi lá e matar essa pessoa. Ah, professor, então ele não comete crime quando ele mata alguém? Então, não, ele não comete crime. Por que ele não comete crime? Porque ele é incapaz. É a mesma coisa de você pegar uma pessoa que tem síndrome de Down e essa pessoa ter matado alguém. Ela não sabe o que está fazendo, entendeu? Para ela, para o indígena, ela está defendendo o território dela. E a única forma que ela vê de defesa é matar alguém, entendeu? Ou assustar, não necessariamente matar, né? Corrigir e tudo mais. Então, acontece de alguns casos assim que garimpeiros são mortos por indígenas. Obviamente, abre-se um processo civil tal para investigar o caso, mas normalmente esses indígenas não respondem igual a gente, tá? Então, eles são, isso que fala na lei, eles são considerados relativamente incapazes, tá? De responder pelos atos, porque eles não têm conhecimento da lei. Que para a lei, se for ver bem, eles vivem no Brasil muito antes da chegada dos portugueses. Então, para eles, a lei que prevalece é a lei da tribo, a lei de outras tribos que eles convivem, a lei da natureza, né? Então, não tem essa de lei de humano. Eles já vivem harmoniosamente do jeito deles. A gente que precisa estabelecer uma porrada de lei para viver em harmonia. Tanto é que uma discussão que a gente pode entrar na filosofia, na sociologia, é que quem é o povo mais evoluído? São os indígenas que vivem no meio da mata, em harmonia com a natureza, ou a gente que só consome o meio que a gente vive, destrói a natureza, destrói as florestas, envenena os rios, será que e tem uma tecnologia muito avançada que leva o homem até a Lua, mas só que da mesma forma a gente está acabando com o mundo que a gente vive. Então quem que é a pessoa mais evoluída nessa história? Entendeu? Será que evolução significa tecnologia? Ah, eu consigo falar com meu pai que está lá nos Estados Unidos, tá? Mas o indígena, ele vive numa floresta de maneira totalmente harmônica, sem degradar os rios, sem destruir floresta, entendeu? Se for ver bem, o mundo está acabando, entre aspas, está sendo poluído e tudo mais, por esse desenvolvimento. Então, quando a gente fala assim, o índio é uma sociedade atrasada, o índio é uma pessoa que não tem conhecimento, muito pelo contrário. Você tem mais conhecimento acumulado que qualquer um de nós aqui. Então, em 1928, foram colocados sob um sistema de tutela federal administrado pela SPI. Essa tutela é colocada por, em teoria, o índio ser
despreparado ou não familiarizado com o sistema socioeconômico brasileiro de exploração. Quando o SPI defendia as comunidades indígenas, essas beneficiavam e valorizavam a assistência governamental. O regime Vargas enobrecia os seus tutelados, nesse espírito de boa vontade, e os dotava de prestígio cultural ao consagrá-los como primeiros brasileiros. Então, o que acontece? Isso aqui, ó, vai muito da Semana de Arte Moderna, tá? Se a gente ver aqui, ó, Semana de Arte Moderna. Então, o que foi a Semana de Arte Moderna que aconteceu lá em São Paulo, né? Foi uma série de artistas que queriam retratar e meio que dizer para a sociedade o que era o ser brasileiro, certo? Então, vários e vários artistas, eles, obviamente, tem alguns quadros que você já deve ter conhecimento, já deve ter até feito desenho quando vocês eram pequenos aí na escola, que retratavam o que é ser o brasileiro. Por exemplo, a Lapuru, né? Que é da Tarsila do Amaral. Esse desenho aqui, ó. Isso aqui vocês já viram, né? Ou não? Já. Já viram, né? Mas você sabe o que representa esse desenho? Por que ele é importante? Não faço a mínima ideia. Então, Não sei, não. essa pintura, professor, mas que pintura esquisita. Tem uma pessoa com a cabeça pequenininha, com o pé grandão, com a mão grande, com sol ali. Então, o que acontece? O que é a arte? Vamos começar daí. A arte é expressão, certo? Então, um artista está querendo se expressar de alguma forma. Da mesma forma, quando você está contente, você canta, você dança, tudo mais, isso são expressões do seu corpo, da sua vocalização, né? Da sua oralidade. Quando você quer fazer um desenho, alguma coisa assim de um colega, uma caricatura e tal, você está se expressando para as outras pessoas verem. A arte é isso, a arte é expressão. Mas só que a arte é expressão com crítica. Então, muitas vezes o artista ele está querendo criticar alguma coisa. E é isso que acontece nessa obra de arte da Tarsila. O que ela está querendo criticar aí com essa obra? Ela está colocando uma pessoa com os pés grandes e com as mãos grandes. O que quer dizer isso? Quer dizer que isso é representação do povo brasileiro, tá? As mãos e os pés grandes quer dizer o quê? São as ferramentas que a gente tem de trabalho. Então a gente precisa dos pés e das mãos. Então, essas ferramentas a gente tem muito forte e elas estão ligadas diretamente à terra. O que acontece? O Brasil ainda era um país muito agrário na época. Então não tinha um sistema moderno de indústria e tudo mais. Então várias pessoas ainda estavam ligadas à terra, principalmente o sertanejo, as pessoas que moravam no interior do país e tudo mais. O cacto representa bem isso, que é a secura da terra. O sol também representa isso, né? Que é essa parte difícil de ser brasileiro. Você ser uma pessoa assim que você tem que lutar constantemente para você ter um prato de comida na mesa. Por que a cabeça é pequena? Porque a Tarsila queria representar o quê? Uma pessoa que não pensa. Uma pessoa que só trabalha, ela não pensa. Ela não pensa em mudar, ela não tem uma perspectiva assim muito a longo prazo. Então ela está ligada muito à terra e pouco ligada aos pensamentos. Então esse quadro aqui é um quadro que representa muito a Semana de Arte Moderna, porque é uma crítica à sociedade brasileira. Só que ao invés de você escrever um livro, escrever um poema, deixar mais implícito isso, né, mais nítido para a pessoa ler, ela está falando isso. Não, eles expressam isso através da arte. A arte é isso aqui. Esse quadro também é bacana. Isso daí já mostra o outro Esse lado. sempre tem livro de geografia. Uhum. Por que tem livro de geografia? Porque critica que mostra o brasileiro como várias culturas, tá vendo? Você tem uma pessoa branca, você tem uma pessoa aqui que é meio japonesa, você tem pessoa de olho claro, você tem pessoa com cabelo escuro, você tem pretos na imagem, você tem mulheres com véu. Então, o que acontece? Eles queriam representar o quê? A industrialização do país, e que o povo brasileiro era constituído por várias outras etnias, certo? O negro, o índio, o indígena, desculpa, o negro, o índio, o oriental, o europeu e tudo mais. Então, eu queria representar o quê? São Paulo.
a parte industrial, tá vendo as usinas aqui, ó, atrás, ó, as chaminés das empresas, né? Ela estava querendo representar isso. E também o índio, né? Quer ver, tem várias representações de índio também. Algumas pinturas indígenas e tudo mais. Esse quadro aqui eu lembro que eu vi ele lá no Rio. Esse eu vi ao vivo, digamos assim. Esse quadro aí. Agora, você falar pra mim o que significa, eu não faço a menor ideia. Tem que estudar pra saber o que significa. Parece um ovo amarrado, né? Sei lá. Um ovo de cabeça para baixo, isso aí com certeza tem algum significado. O artista quando ele faz isso, sei lá, um ovo representa o quê? A vida, alguma coisa assim. Só que ela tá, de certa forma, ela nem nasceu ainda, ela já tá amarrada em algum lugar, entendeu? Ela já tá amarrada. Ou pode representar, por exemplo, uma placenta aqui, ó, e aqui ser o útero da mulher. Isso aí. Pode ser várias coisas. Quem era boa nessa parte de expressão era, como que ela chama? Aquela mexicana, Frida? Frida, Faltou Samira na aula. Frida Kahlo. Frida Kahlo é uma ferrenha no movimento feminista, né? Que a galera consegue colocar como figura, né? Mas as obras dela retratavam a vida dela. Mas só que de uma maneira que não A história é, dela é bem pesada. entendeu? Essa imagem aqui eu até sei por que dessa imagem aqui, ó, desse quadro dela. Ela tinha um problema de saúde que causava muita dor nela. E ela tinha que usar esses apetrechos aqui que as pessoas usam assim para retar a coluna. E os pregos que ela pintou aqui representa as dores que ela sentia. Então ela pintou de uma forma que ela representasse isso que ela estava sentindo. E tem outras também que ela colocava como transição da vida dela, outras bem, tipo assim, com vários elementos diferentes, assim, ó. Mas é bem bacana os quadros dela, bem legal. Ó, os quadros dela são bem doidos. Se for ver bem, ela retratava assim de uma forma que o Salvador Dalí também retratava. Eu gosto muito do Salvador Dalí. Eu gosto muito de obra de arte. Pena que eu não sei tanto. Eu conheço pouco. Salvador Dalí, ele é o que pintou esse quadro aqui, que você já deve ter visto em vários livros didáticos, né? Que tem os relógios derretendo. Ele tem várias obras muito doidas, bem legais, assim. E que também representa, de certa forma, alguma coisa que ele estava pensando, alguma crítica, alguma coisa. Tanto é que ele mesmo era bem excêntrico. Ele Ele era mesmo bem era, malucão. ele era bem. Ele não era muito normal, não, digamos assim. Mas quem que é normal também, né? Tem uma frase que é legal: de perto todo mundo é meio doido. Esse quadro dele eu acho muito legal. Esse quadro dele é legal que ele queria representar os sons da natureza. Né? Tipo assim, qual que é o som que o elefante faz? De um trombone, alguma coisa assim. Daí o viado aqui com uma harpa. Daí você vê vários instrumentos musicais aqui na natureza. Uns pratos, uns instrumentos de sopro e tudo mais. É bem legal o quadro. Você vê que mistura a realidade, né? Porque olha pra você ver a perfeição que ele pintou esse elefante. Com uma coisa totalmente extraordinária, né? Que é o surrealismo que chama isso. Surrealismo. Então ele coloca elementos que são um navio e tal, pessoas, em vez de ter as velas, tem borboleta. Fantástico isso, né? Bem legal. É bem legal. Tanto é que os quadros dele fizeram com do Dali, da Frida, de outros artistas surrealistas também, meio que foram base para desenhos animados, para filmes, entendeu? Que misturam esses dois campos aí da imaginação com realismo.
É bem bacana, assim, as obras de arte. Eu piro nessas obras de arte, assim. Se você for na sua assistente do Google no celular e falar com ela que é um jogo de perguntas e respostas, ela vai te direcionar para um joguinho do Google, que tem perguntas sobre história, geografia, conhecimento, linguagens e tudo mais. Legal. E nas partes de história tem falado muito sobre os pintores e tal, Pintor. falou sobre um escritor que foi prefeito de um município, aí eu errei, claro, né, mas é bacana. Pintor, escritor, prefeito de município. Nossa senhora, daí você tá perguntando uma coisa bem Tinha uma difícil. falando do Newton. Do Newton? Do Newton você tem que acertar, né? Você não sabia nem o nome, o rosto dele. Daí fica difícil. Vamos para as atividades, então, dos nossos queridíssimos indígenas. Vamos lá. Aqui, ó. Leia o decreto que cria o Serviço de Proteção aos Índios, decreto número 8.072, de 20 de julho de 1910. Artigo 1º. Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais. Olha para o jeito que está escrito nacionais. E aí? Não sei se na época escrevia desse jeito, ou tá errado mesmo, sei lá. Ó, criado no Ministério da Cultura, Indústria e Comércio. Tem por fim prestar assistência sem acento, tá vendo? Aos índios sem acento, Escreviam dessa forma do nessa época? Brasil com Z. Ué, eu acho que sim, viu? Era comércio com dois M, Uhum. era criado, não era Então, nem comércio com criado, dois M sem acento, indústria sem criado, acento, criado, Brasil com Z. Ué, Brasil com traduzir isso Z. aí em um texto em inglês só pode. Reunidos em tribos com U, Sim, tá vendo? tribos, meu, Nômade sem nome sem o acento, acento. promiscuamente, Promiscuamente. Acho que nem tá sei o que é certo. isso. Promiscuidade é quando você tem mais de um parceiro sexual. Hum. Com civilizados. Então tá falando aqui, ó, prestar assistência aos índios do Brasil, quer vivam aldeados, reunidos em tribos, em estado nômade ou promiscuamente com civilizados. Nossa, mas essa palavra é esquisita. E você foi uma pessoa promíscua, é uma pessoa que tem vários parceiros. É uma pessoa promíscua. Digamos assim, pra você não chamar ela de outra coisa, entendeu? Tipo isso. Uhum. No caso do machismo, né, a gente chama a mulher de prostituta, meretriz e tudo mais, e o homem de garanhão, pegador, blá blá. Você vê, né? Então, né? Isso é o machismo que chama isso. B. Estabelecer em zonas férteis, sem acento de novo, dotadas de condições da salubridade. É esquisito. De Saiubridade, o que é isso? sair. Deve ser de salubridade, não? Sei lá, saiubridade. Deve ser de De salubridade. mananciais, como é De que, meu Deus? mananciais ou cursos d'água em meios fáceis e regulares de comunicação, centros agrícolas constituídos por trabalhadores nacionais que satisfaçam as exigências do presente regulamento. Quais eram os objetivos ao se criar o SPI em relação aos povos indígenas? Bom, é proteger, regulamentar, porque até então não tinha nada, Tentar né? defender eles, né? É, basicamente isso. Quando você cria alguma lei, alguma coisa que fala sobre os povos indígenas, normalmente você está querendo regulamentar alguma coisa. Agora, se você vai querer proteger ou não, cabe ao corpo do texto. Por exemplo, você pode regulamentar que os garimpeiros podem retirar ouro das terras indígenas, como o governo agora está querendo fazer, né? Tanto é que está tendo várias crises de garimpeiros com indígenas aí por causa disso, porque o governo está aceitando que os garimpeiros retirem madeira, retirem o ouro, tudo mais de território indígena, e isso faz com que aumente os confrontos, né? Os índios mesmo estão pedindo ajuda, alguns índios lá acho do Pará, se eu não estou enganado, ou do Amazonas, eles estão pedindo ajuda para o governo federal, porque os garimpeiros estão invadindo as terras deles e matando as pessoas também, né? O Então, bonitão na campanha dele foi lá visitar os índios. eu prefiro não comentar esse governo. Eu tô cansado já.
E vem e sai, vamos ver. Tem que cruzar os dedos. Então a SPI foi criada com a intenção de regular as terras indígenas e criar mecanismos legais para que essas pessoas e suas terras fossem resguardadas pela União. União aqui é o governo, tá? Foi a União, o governo e tal. O SPI foi criado com a intenção de regulamentar as terras indígenas e criar mecanismos legais para que as pessoas e suas terras fossem resguardadas pela União. Jorge, Eu? me dá licença fazendo um favor? Claro. Franciele. Oi. E aí, tá acompanhando direitinho? Tá com dúvida? Como que tá? Tá tudo bem. Então tá bom. Tá dormindo, né, Franciele? Eu tô com sono. Ah, tem que dormir direito. Você tá dormindo de madrugada vendo vídeo na internet aí, ó. Quem tá abrindo boca toda hora é tu. Ah, mas eu sou assim, velho. Eu não durmo direito, não. Fiquei passando nota suas aí até tarde. Acordei cedo pra passar nota. Obrigada, viu, Jorge? De nada. Ai, As notas suas, pra você ter noção, a Secretaria do Estado deu prazo pra gente de 5 dias. Só que, como era para ser feito no sistema, só saiu a resolução 2 dias antes. E eu tenho quantos alunos? Eu tenho, Um tenho milhão. sexto, sétimo, oitavo regular, oitavo integral, o nono, tem 2 nonos, né? 2 nonos. Eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro em Monsenhor, mais o primeiro, 2 segundos e um terceiro lá em Águas Claras. Olha que beleza. Quantos Aí o alunos sistema ainda tem? trava. Agora tem que colocar nota 1 por 1, são 2 notas por aluno, mais 5 frequências, né, que a gente chama, né, que são as atividades complementares, o PET. Então tinha que pegar aluno por aluno, dar nota por nota. Agora você imagina que beleza que é, que gostoso. É uma delícia fazer tudo isso, a parte burocrática. Ah, então vamos lá. Por isso que eu tô com sono, só tô com sono. Eu dormi também. Vamos terminar essa 2, que daí a gente deixa 3 para semana que vem. Ó. A gente faz ela rapidinho aqui, ó. Artigo 2. A assistência que se trata o artigo 1º terá por objeto. É objeto com C. Terceiro. Pôr em prática os meios mais eficazes, com 2 Fs, né? Para evitar que os civilizados invadam terras dos índios e reciprocamente. Quarto, fazer respeitar a organização interna das diversas tribos, sua independência, seus hábitos e instituições, não intervindo para alterá-los, senão... Não, senão é um sino... alterar os... Deve ser um sino grandão, né? Um sinão. Com brandura e consultando sempre a vontade dos respectivos chefes. Qual o juízo de valor preconceito de expressa em relação aos indígenas no texto? Jorge, Eu. o que é reciprocamente? Reciprocamente é quando, por exemplo, a gente fez um acordo recíproco. Então vale para você quanto vale para mim. Entendeu? Então, por exemplo, se eu pegar uma caneta sua e você pegar uma caneta minha, a gente agiu reciprocamente. Você pegou a minha caneta e eu peguei a sua. Ah, tá. Entendeu? Vale para as duas partes, digamos Tipo assim, a gente é amiga. Aí eu falo que o nosso carinho é recíproco. Porque você tem carinho comigo, eu com você, entendeu? Isso. Ah, tá, entendi. O exemplo da Isadora foi mais ternura do que o meu. O pior é que quando eu vejo esses negócios de lei, eu só penso em coisa de matar, roubar, e eu tenho que pensar mais no amor, né? Falta de conhecimento sobre as leis. Pois é, a gente fica estudando fórmula científica na escola e não estuda as leis do Brasil. É desse jeito.
né? Tipo isso. Mas o que eu tava falando é que os exemplos que eu uso normalmente são trágicos e os seus são carinhosos, entendeu? Ah, normal. É isso que eu falei. Mas que juízo de valor, preconceito e expressa em relação. Preconceito para evitar a civilização derivada da terra dos índios. Respeitar a organização interna das tribos, sua independência, suas instituições não intervindo para. Uai. Ali, ó, quando chamou a gente de civilizado. E eles não. Ah, Você pegou uma coisa que eu não tinha reparado. Porque até então o texto não tem essa parte de. é, Tem um juízo de valor, que eles não são civilizados, isso concordo. sim. E, Acho tipo que só assim, tudo isso. bem que eles são índios, mas ao dizer que nós somos civilizados, dá a impressão Uhum. de que, tipo, eles são pessoas que não têm postura, algo do tipo. Isso. Eles não sabem o que estão fazendo, tá? Eles são não civilizados, né? De certa forma, tá menosprezando eles. Aqui a palavra, se for ver bem, a palavra civilizado vem de civilização. Civilização são, se você for, sei lá, pegar um dicionário, que é uma civilização, são conjuntos de pessoas que vivem em harmonia com o preceito de leis, né? Então eles criam leis e tudo mais. E é um conjunto de pessoas grande. Agora o indígena não vive dessa forma, né? Eles não têm uma civilização como foco. Eles têm a sobrevivência, o mutualismo, né? Que um ajuda o outro e tudo mais. É um termo pejorativo porque a gente trata como termo pejorativo quando chama alguém de não civilizado, né? Fala, você não é civilizado. Sim, eu mesmo xingando os outros falando, deixa de ser coisa, vira uma pessoa civilizada, age de forma civilizada, né? Acho de forma civilizada. Igual quando tinha aula lá na sala, o pessoal ficava fazendo baderna, gente, vamos ser civilizados, se comportar e tal. Isso, tipo isso. Então, pra gente, Acho acaba que sendo um termo pejorativo, né? mas você vê que a origem do termo assim não é pejorativo, né? A gente que Mas da trata forma como foi como. usada, né? Uhum, obviamente. Então é isso mesmo, porque não tem outra coisa. Não tem outra coisa que fala aqui que dá para entender que esse seja um termo preconceituoso. Um termo que remete ao preconceito em termos contra as populações indígenas. O termo que remete ao preconceito contra as populações indígenas recai na palavra civilizado, pois, segundo o texto da lei, trata o indígena como povo não civilizado. O termo que remete ao preconceito contra as populações indígenas recai na palavra civilizado, pois, segundo o texto da lei, trata o indígena como um povo não civilizado perante o branco. O branco, né? Acho que tá bom, sim. Tá de buenas. Você entendeu, Fran? Conseguiu de boa? Sim, O que é civilizado, o que não é civilizado? sim. Então tá bom. Se tiver dúvida, você fala, viu? Não vai ficar dormindo aí não, hein? Vou dar uns gritos aqui pra você acordar, hein? Toma Ok. cuidado. Nossa. Deixa eu marcar aqui que eu parei na 2. Então vou colocar aqui, ó. Começar. Questão 3. Semana 3. Que daí na próxima semana eu começo da semana 3, questão 3. Certinho? Deu para entender mais ou menos como que funciona o processo aqui da primeira da SPI, por que foi criado e tudo mais? Sim, Ou ficou meio confuso? Sim. tá São, tranquilo. são as leis que começaram a sistematizar a proteção indígena e tudo mais. Você vê que é tudo um processo, não é do nada cria FUNAI. Criou a FUNAI, o índio é importante, vamos preservar, que sei lá o quê. Não é assim. Então foi um pessoal,
assim, olha, o que é ser brasileiro? Lá na Semana de Arte Moderna, lá os artistas da época, né? O brasileiro é o indígena, ele é o primeiro brasileiro. Daí tanto é que Getúlio Vargas também afirmou isso e tudo mais. Daí foi criado o Código de Proteção aos Indígenas. Você vê que o negócio ganha importância a partir de algumas pessoas. Então, por isso que é importante a gente sempre lutar pelos direitos, né? Por mais que muitos aí estejam longe de ser concretizados e tudo mais, mas é uma coisa